A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é aqui do Recife, a você da região metropolitana, a você da Zona da Mata, você do Agreste, você do sertão do estado de Pernambuco e principalmente a você de outros estados do nosso Brasil ou talvez até você esteja em outros países, mas é aluno dessa aula de profecias bíblicas no seu lar e acompanhe a nossa programação pela TV ou pela internet. Obrigado por podermos entrar mais uma vez na sua casa, no seu ambiente de trabalho. E o nosso desejo é que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós, você que tem enviado a sua mensagem através das redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp do programa, que é o 994661010. Eu quero agradecer por suas orações e pelas mensagens que são enviadas diariamente. Não só a minha pessoa, mas toda a equipe da Rede Brasil, com exclusividade, esses que cooperam conosco aqui nos Instantes Finais. Nós nos sentimos felizes, alegres em receber a sua mensagem. Também nós encontramos muitos dos nossos irmãos lá no Seminário Teológico, na nossa Esteadeb, encontramos também lá nos cultos, nas congregações, quando estamos cultuando, adorando a Deus. E os irmãos estão parabenizando, elogiando pelo programa. E nós dizemos sempre aqui, a honra e a glória para o Senhor Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, mas a alegria também é nossa. Como é do seu conhecimento, nessa nova temporada dos Instantes Finais, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas e de forma mais específica, estamos estudando já as profecias do livro do profeta Oséias. Nós iniciamos ontem falando desse profeta. Deixa essa imagem aí, por favor. Você vai compreender aí que Oséias está com a sua esposa, não é? Essa mulher chamada Gomer. Claro, isso é uma imagem meramente ilustrativa, claro, você sabe disso, né? E nós dissemos no programa anterior que o livro de Oséias é um dos livros mais dramáticos da Bíblia. Nós estudamos ontem o capítulo 1. Passa a tela, por gentileza, para nós já lembrarmos o que vimos isso. Nós vimos no programa anterior que o casamento de Oséias simboliza a idolatria e corrupção de Israel. Traz a tela, por gentileza. Então, nós dissemos aqui no programa anterior que o casamento de Oséias foi literal. Ali não é figurado, não é simbólico, não, literal. Oséias, um homem santo de Deus, um homem chamado para o ministério profético. Ele profetizou por mais ou menos 4 décadas, entre os anos 755 a 715 a.C. E Deus disse a Oséias que ele casasse com uma filha de prostituição. E nós explicamos no programa anterior que a razão pela qual Deus diz a Oséias que casasse com uma filha de prostituição é porque ele seria uma espécie de uma profecia visualizada pelo povo de Israel. Já que Deus estava levantando os profetas e o povo de Israel não estava ouvindo, não estava dando crédito à mensagem de Deus, é como se Deus dissesse, já que vocês não estão ouvindo, eu vou fazer com que vocês vejam. E assim, quando Oséias casou-se com Gomer, e aquela mulher traiu Oséias, ela foi embora da sua casa, e Oséias foi buscá-la, né? Pagou o preço do resgate. Tudo isso aí, Deus estava permitindo para que os filhos de Israel vissem. E que coisa interessante. Israel, no Antigo Testamento, representa a esposa de Jeová, de uma forma simbólica, não é? De uma forma figurada. Israel é a esposa de Jeová. Nesse caso, Gomer, a esposa infiel de Oséias, estava representando a nação de Israel, e Oséias, aquele homem santo de Deus, aquele profeta, estava representando o próprio Deus. Nós vimos também no programa anterior que Oséias casou-se com Gomer e eles tiveram 3 filhos, e os nomes desses filhos, o significado dos nomes são proféticos. Eles apontavam para as sentenças que Deus faria contra o povo de Israel.
O primeiro filho foi um homem, um menino, e Deus disse que colocasse o nome de Jezreel, que significa Deus espalhará. E Deus estava decidido a espalhar o povo de Israel. Nós vimos, inclusive, no programa anterior, o cumprimento que ocorreu por volta do ano 722, quando as 10 tribos do norte, o reino do norte, foi levada pela Síria. O segundo filho foi uma menina, não é? Que Deus disse a Oséias que colocasse o nome dela de Lo-Ruama, que quer dizer desprezada ou desfavorecida, porque Deus estava decidido a desprezar a nação de Israel. Deus não estava mais... Chegou o tempo do juízo, do castigo. Israel havia extrapolado toda a longanimidade, toda a paciência. E Deus não amaria mais a Israel, ou seja, Deus não iria mais demonstrar o seu favor, a sua aliança para com o seu povo. E depois eles tiveram o terceiro filho, outro menino, que Deus disse que colocasse o nome do menino de Lo-Ami, que significa não povo meu, porque Deus já não considerava a nação de Israel como o seu povo. Talvez alguém faça essa pergunta, né? Talvez alguém faça esse questionamento. Por qual motivo Deus rejeitou o seu povo? Por qual motivo Deus rejeitou Israel? Deus chegou a dizer que Israel não era mais o seu povo, porque Deus estava disposto a puni-los, a castigá-los, a espalhá-los sobre a terra. É muito importante nós vermos isso, né? Que o livro de Oséias traz uma série de denúncia de pecados. O profeta Oséias, né? No seu livro ele traz aqui uma série de pecados que era cometido pelo povo de Israel. Vamos estudar alguns, antes de nós estudarmos o capítulo 3, que é o tema do programa hoje. Então eu posso dizer que o livro de Oséias fala sobre vários pecados. Primeiro, estava ocorrendo em Israel uma decadência moral, uma decadência espiritual do povo de Israel. Isso está muito claro no capítulo 4, versículos 1 e 2, que diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Que coisa interessante. Estava faltando conhecimento de Deus em Israel. Aquele povo que Deus deu a lei, que Deus levantou profetas, juízes, reis, sacerdotes, estava faltando conhecimento de Deus. E o que é que acontece em um povo ou uma nação que não tem conhecimento de Deus? O versículo 2 diz: só prevalece o perjurar e o mentir, o matar, o furtar e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. E você sabe disso. Um abismo chama outro abismo. Então, à medida que Israel afastou-se de Deus, à medida que Israel abandonou a Deus, começou a haver uma série de práticas pecaminosas. Esses 2 versículos trazem um resumo do que estava ocorrendo em Israel. Ou seja, não há verdade, ou seja, estava havendo o quê? Mentira. Não existe benignidade, ou seja, as pessoas estavam desejando mal um dos outros, não tem conhecimento de Deus. E qual é o resultado? Aí prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. E eu digo que isso é uma realidade, infelizmente isso é uma realidade hoje da nossa nação também, não é? Até parece que Oséias está falando do Brasil, parece que ele escreveu esse texto hoje. E uma das razões, você sabe disso, é porque o povo se distanciou de Deus. Mas não só isso. Nós vamos perceber que Oséias denuncia a total falta de misericórdia. Deus se utiliza de Oséias para denunciar a falta de misericórdia, de compaixão. Isso está no capítulo 6, os versículos 6 a 8, diz assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Deus estava dizendo através de Oséias: eu quero que vocês sejam misericordiosos. Deus estava dizendo: não adianta você trazer seus holocaustos, suas ofertas, seus sacrifícios, se vocês não estão exercendo misericórdia. Aí Deus diz: e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Então, em vez de trazer holocaustos, procure me conhecer. Era isso que Deus estava dizendo a Oséias. Aí o texto diz: mas eles traspassaram o concerto como Adão. Eles se portaram aleivosamente, ou seja, eles foram infiéis a mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, calcada de sangue. Ou seja,
Estava ocorrendo uma total falta de misericórdia e isso resultou em quê? Em violência, derramamento de sangue. Além disso, estava ocorrendo a depravação dos sacerdotes, que era a liderança religiosa de Israel, que eram aqueles homens que deveriam viver em santidade, como está no livro de Levítico, cujo título é Santidade ao Senhor. No capítulo 6, versículo 9, diz assim: como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Que tragédia! Até a liderança religiosa, espiritual de Israel estava corrompida. Os próprios sacerdotes estavam envolvidos com práticas abomináveis. E não só isso. Como se não bastasse todos esses pecados, toda essa violência, estava ocorrendo também o afastamento do Senhor. Eles estavam confiando em outros deuses. Eles estavam adorando a outros ídolos, eles estavam se curvando diante de ídolos, né? Nós vamos perceber isso lá no capítulo 4, versículo 1 e 2. Capítulo 4, desculpe, versículos 12 e 13. O meu povo consulta a madeira e a sua vara lhe responde. Então, consultar madeira aqui, a vara responde, isso está dizendo assim: o povo está deixando de me consultar, está deixando de me ouvir, de ouvir a minha palavra, para consultar ídolos feitos por mãos humanas. Ídolos de madeira, é isso que Deus está dizendo. Aí diz assim: porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Então, eu diria que isso aqui é uma síntese, o resumo dos pecados de Israel. E por isso que Deus rejeitou o seu povo. E no programa hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo dessa história dramática da Bíblia. E nós vamos estudar hoje de forma mais específica o capítulo de número 3. Abre a tela, por gentileza, que nós vamos ver que Oséias redime sua esposa infiel. Capítulo 3, versículo de número 1 a 5. Nós vamos ver no programa hoje, né, que mais uma tragédia ocorre no casamento de Oséias. Traz a tela, por favor. Sua esposa deixou Oséias, voltou a prostituir-se, né, como está lá no capítulo 2, versículo 1 e versículo 5. Eu faço questão de ler esses versículos. E o que é que estamos fazendo? Se você é aluno dessa escola, você já sabe, não é? Nós estamos nos situando historicamente, falando um pouco do contexto de Oséias, para nós entender. Porque se eu não explicar esse contexto, vai ficar dúvidas, né? Por que é que Deus mandou Oséias casar-se com Gomer? Por que é que Deus deu nome aos filhos de Oséias? Jezreel, Lohuama e Loami. Por quê? Então, precisamos entender o contexto. Então, no capítulo 2, versículos 1 e 5, mostra que Gomer traiu Oséias. Dizei a vossos irmãos, a mim e a vossa irmã Ruama, porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus namorados, que me dão pão e a água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Ou seja, Oséias aqui está lamentando o fato de Gomer haver traído ele. E isso representa o pecado de Israel, que estava indo em busca de seus ídolos. E o profeta Oséias, ele tinha razões de sobra para abandonar a sua esposa, para não se importar mais com ela. Só que tem dois detalhes que nós vamos perceber aí. Primeiro, ele recebe uma ordem de Deus para ir buscar a sua esposa. Segundo, Oséias amava a sua esposa. Ele não foi buscá-la, ele não foi pagar o resgate só porque Deus mandou, mas porque ele a amava. E ele não foi buscá-la só porque a amava, ele foi buscá-la também porque Deus ordenou. Vamos dar continuidade a esse texto. Abre a tela, por gentileza. Oséias redime sua esposa infiel. Vamos estudar hoje apenas 5 versículos, que são os versículos 1 a 5 do capítulo 3, e vamos estudar o cumprimento, tanto na história, como também nós vamos estudar um texto de Ezequiel,
que é, na verdade, esse texto de Ezequiel, capítulo 37, versículos 21 a 28, eu quero deixar bem claro que isso também é futuro, que ainda não cumpriu-se essa profecia, mas é uma comprovação ou uma confirmação dessa profecia de Oséias. Vamos ler o texto, capítulo 3, versículo 1. Aí o Senhor me disse, ou seja, Deus disse a Oséias, vai outra vez, ama uma mulher. Claro, era a mesma, ama uma mulher. Então Deus estava dizendo, Oséias, mesmo que Gomer seja uma mulher infiel, eu quero que você a ame mais uma vez. Agora, detalhes, Oséias, essa mulher que você ama, sua esposa, ela é amada do seu amigo e adúltera. Que coisa interessante, Deus estava dizendo que Oséias deveria amar a sua mulher. Ainda que essa mulher fosse amada do seu amigo e ainda que essa mulher fosse adúltera. Aí Deus diz, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e eles amem os bolos de uvas. Esses bolos de uva, fala de quê, professor? Fala exatamente das festas idólatras, das festas pagãs, dos bolos que eles estavam preparando para os deuses, para a sua infidelidade, para os deuses em que eles estavam praticando a infidelidade. Que coisa interessante. Oséias agora recebe a incumbência, a missão de buscar a sua esposa, que havia se prostituído, que havia adulterado, que havia deixado o seu lar, havia deixado o seu esposo, seus filhos, que tinha ido embora em busca dos seus amantes, em busca dos seus namorados. E isso representa a nação de Israel, que deixou Deus vivo e verdadeiro e foi em busca dos seus ídolos, foi em busca dos seus deuses. E detalhes, da mesma forma que Gomer dizia que eram os seus namorados que lhe davam as dádivas, os presentes, assim era Israel. Vamos ler mais uma vez, capítulo 2, versículo de número 5. Nós já lemos, mas eu faço questão de ler mais uma vez. Diz assim, porque sua mãe se prostituiu. Isso é Oséias dizendo aos seus filhos, Jezreel, Lo-Ruama e Lo-Ami. Ele diz, sua mãe se prostituiu. Aquela que concebeu, houve-se torpimento, ou seja, ela agiu com torpeza, com engano, com fraude. E diz, porque diz, o que é que Gomer dizia? Irei atrás dos meus namorados. Veja, a mulher casada, que tinha um lar, que tinha um esposo, que tinha filhos, que tinha um nome a zelar, ela vai em busca dos seus namorados, plural. Ela não foi em busca do ex-namorado, foi em busca dos meus namorados, dizia ela. E ela diz, que me dão o pão, a minha água, a minha lã, e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. E era isso que estava ocorrendo com Israel. Deus mandava chuva, a terra produzia, e sabe o que eles faziam? Eles iam agradecer aos deuses, aos Baals, aos Baalins, a Astarote. Em vez de agradecer a Deus pela chuva, pela terra produtiva, pelas bênçãos recebidas, pelas vitórias alcançadas, o povo de Israel ia adorar, agradecer as suas divindades. E sejamos sinceros, isso não é uma realidade ainda hoje? Sim ou não? Com certeza é. Quantas pessoas que estão agradecendo os favores, as bênçãos, as dádivas que Deus lhes dá, agradecendo aos ídolos, agradecendo aos deuses. Quem é que manda a chuva? É Deus. Quem é que torna a terra produtiva? É Deus. Quem é que nos dá saúde, coragem, força para trabalhar, inteligência, sabedoria? É Deus. Quem é que abre portas? É Deus, é Deus. Todas as coisas são dádivas de Deus. No capítulo 17 do livro dos Atos, quando Paulo estava lá no Areópago, lá em Atenas, ele diz isso, que é em Deus que nós nos movemos, que nós existimos, que é Ele quem dá a respiração em todas as coisas.
Então, o que era que estava ocorrendo com Israel? Israel estava agradecendo aos ídolos, agradecendo aos deuses os favores divinos. E Deus amava Israel. É como se Deus dissesse: Oséias, eu quero usar você, Oséias, para mostrar o meu amor por Israel. Eu quero que você vá buscar a sua esposa. Eu quero que você ame, ainda que ela seja amada do seu amigo, ainda que ela seja uma mulher adúltera, mas eu quero que você vá buscar. Mas eu não quero que você vá buscar só porque eu estou mandando, Oséias. Eu quero que você a ame. Volta ao texto mais uma vez, por favor. Volta ao texto. Isso, vai outra vez, ama uma mulher, olha aí, você tem que amá-la, mesmo que ela seja amada de seu amigo, mesmo que ela seja adúltera, eu quero que você a ame, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Então, esses bolos de uvas eram feitos pelos hebreus, pelos israelitas, quando eles iam para as festas pagãs, para as festas idólatras. Passe o texto, por gentileza. Versículo de número 2. Diz assim, aí agora é Oséias dizendo: e a comprei para mim por 15 peças de prata. Que coisa interessante. Traz a tela, por favor. Para que Oséias tivesse a sua mulher de volta, Oséias precisou pagar um preço, ele precisou resgatar. Tudo leva a crer que ela estava agora sendo vendida lá entre os escravos. Tudo indica que ela estava sendo vendida lá no meio dos escravos. E ele paga um valor, ele paga uma quantia, ele paga o resgate. Por quê? Porque ele amava. Abre a tela, por gentileza. Pode abrir a tela, por gentileza. Versículo 2, pode voltar ainda, não concluí. O versículo de número 2, aí diz: e a comprei para mim por 15 peças de prata. Ele pagou lá as peças de prata. E um homem de cevada e meio homem de cevada. Então, isso aí, um homem é mais ou menos 388 litros. Então, vamos traduzir aí, é como se ele desse em busca, em troca da sua esposa, não só as 15 peças de prata, mas é como se ele desse aí aproximadamente 600 litros ou 150 quilos de cevada. Ou seja, traz a tela, por favor. Ele precisou pagar um preço do resgate para ter a sua esposa de volta, ainda que ela não merecesse. E esse pagamento do resgate, ele representa o resgate que Cristo pagou por nós. De forma profética, eu posso dizer isso. Porque Deus criou o homem perfeito, você sabe disso. O homem distanciou-se de Deus, rebelou-se contra Deus, desobedeceu a Deus, e para que Deus nos tivesse de volta, houve a necessidade de pagar um resgate. E que resgate foi esse? O sangue de Jesus. Pedro diz isso, 1 Epístola, capítulo 1, versículo 18. Pedro diz que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro incontaminado. Então, essa busca de Gomer, essa busca de Oséias para trazer Gomer de volta, que foi preciso ele pagar com 15 peças de prata, que foi preciso ele dar 600 litros de cevada ou 150 quilos de cevada, um valor muito alto, ainda que ela não merecesse. Representa de uma forma simbólica ou profética o resgate que Cristo pagou por nós, ainda que nós não merecêssemos, mas que Cristo veio ao mundo morrer por nós, dar a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ser devolvidos a Deus mais uma vez. Passe a tela, por gentileza, versículo de número 3. Aí diz assim: e lhe disse, então ele vai buscá-la, ele paga o resgate, e ele faz um pacto, ele renova as alianças com Gomer, mesmo ela não merecendo. E o que é que Oséias diz a Gomer? Ele diz assim: tu ficarás comigo muitos dias. Em outras palavras, ele estava dizendo: Gomer, eu não quero que você saia de casa, eu não quero que você me deixe, eu não quero que você me abandone, fica comigo muitos dias.
não te prostituirás, como que diz assim, não vá em busca dos seus amantes, não vá se prostituir, não serás de outro homem. Gomer, eu quero que você seja minha esposa, eu quero que você esteja comigo. Aí ele diz, assim quero eu ser também para ti. Você sabe o que significa isso? Traz a tela, por gentileza. Você sabe o que significa a renovação do pacto e da aliança com Gomer? Isso, parabéns. O desejo de Deus para com Israel. Abra a tela mais uma vez, que eu agora vou trocar os personagens. É como se Deus dissesse a Israel, Israel, tu ficarás comigo por muitos dias. Eu quero que você seja minha por muitos dias. Eu não quero que você se prostitua, Israel. Eu não quero que você vá adorar outros deuses. E também eu quero ser para ti um marido fiel. Deus estava dando à nação de Israel. Traz a tela, por gentileza. Vamos ilustrar? Vamos pensar naquela cena dramática. E agora eu quero que você pense comigo. Vamos pensar. De repente chegou a notícia. Alguém disse assim, Oséias, eu vi tua esposa lá na feira dos escravos. Está lá para ser vendida lá. E Deus disse, Oséias vai buscá-la. E ele procura saber o preço. E alguém determinou o preço, era 30 moedas de prata ou peças de prata. Ele não tinha 30 peças de prata. Ele disse, eu não tenho esse preço todo. Eu não tenho. Eu só tenho 15 peças. Então você vai me dar o restante em cevada. Aí ele reúne lá 600 litros de cevada, mais ou menos 150 quilos de cevada, para trazer sua mulher, ainda que ela não merecesse. E quando traz ela de volta, qual era a atitude do povo? Vamos pensar, o que era que as pessoas estavam falando de Oséias? Olha, ele foi buscá-la. Rapaz, quantas pessoas não criticaram Oséias pela sua atitude? Quantas pessoas não ficaram ridicularizando Oséias pela atitude dele buscar a sua mulher mais uma vez lá na feira dos escravos, de pagar o resgate mesmo que ela não merecesse? E o que era que Deus estava ensinando ao povo? É como se fosse eu e vocês aí. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, eu sou Oséias e vocês é Gomer. Vocês não podem falar dela não, vocês não podem falar de Gomer. Deus estava dizendo a Israel. Porque vocês estão agindo da mesma forma, só que enquanto Gomer adulterou no sentido literal, físico, a nação de Israel adulterou no sentido espiritual, indo em busca de outros deuses, de outros ídolos. E quando Oséias recebe a sua esposa em casa, ele não ameaça, ele não diz que vai matá-la, ele não diz que vai tirar a sua vida, ele não lança em rosto o seu pecado. O que é que ele faz? Ele renova a aliança. Ele aconselha para que ela fique com ele muitos dias. Ele aconselha para que ela não vá em busca de seus amantes. E ele promete fidelidade. Era Deus dizendo a Israel, eu quero fazer o mesmo com vocês. Eu quero renovar o pacto, eu quero renovar a aliança. Era Deus dizendo, eu estou pronto, eu estou disposto a perdoar vocês. Basta vocês abandonarem os seus deuses, os seus ídolos. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 4. Aí diz assim, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafins. Sabe o que era que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo assim, traz a tela, por favor, eu vou voltar a explicar esse texto, pode trazer a tela. Deus estava dizendo, eu sei que eles não vão me obedecer. Eu quero renovar o pacto, eu quero renovar a aliança, mas eu já sei, eles não vão me obedecer. Eles não vão atender o meu convite para voltar-se para mim, para ser um povo meu. Eles vão continuar no seu erro, na sua prática. E aí Deus decreta, é a sentença, é o juízo, é o castigo, porque o povo não atendeu o convite de Deus. E o que é que Deus diz? Abre a tela, por favor. Vamos ler mais uma vez o versículo 4. Porque nós vamos estudar aí duas profecias hoje. A profecia da destruição e a profecia da restauração. Vamos estudar primeiro a profecia da destruição. Deus diz assim, os filhos de Israel ficarão muitos dias sem
rei. Sem príncipe. Quem são os príncipes? Os filhos dos reis, para quando o rei morrer, o príncipe assumir. Sem sacrifício, ou seja, sem templo, sem oferta, sem estátua, sem éfode. O éfode era aquelas vestes sacerdotais, ou sem terafim, sem ídolos. Deus disse assim: eu vou destruí-los, eu vou arruiná-los. Que coisa interessante. Se você lá ler acima, onde tem assim, cumprimento, 2 pontos na história, essa profecia pode ser comprovada hoje. Os filhos de Israel têm rei? Não tem. Tem algum rei em Israel? Não tem. Não tem mais. Depois de Oséias, e agora eu não estou me referindo ao profeta Oséias, estou me referindo ao rei Oséias, que foi o último rei de Israel, não teve mais rei no reino do norte. Ficaram sem príncipe, porque foram levados para a Síria, foram levados para outras terras, sem sacrifício, porque estão distantes do templo, sem estátua, sem éfode, sem terafins. Essa profecia pode ser comprovada hoje na história. Traz a tela, por favor. É uma profecia que eu nem preciso abrir um texto para dizer assim, vamos ver o cumprimento. Não preciso, é só você estudar a história hoje. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 17. Segundo livro dos Reis, capítulo 17. Eu faço questão de ler esse texto para mostrar algo aqui que eu considero importante, que foi a destruição do reino do norte. Capítulo 17, não confunda, por favor. Se você ler a epígrafe do capítulo 17, diz Oséias, rei de Israel. Porque esse Oséias que foi rei não é o mesmo personagem. O profeta é um personagem e o rei é outro personagem. E Oséias foi o último rei de Israel. Então, por volta do ano 722, o rei da Síria invadiu as terras de Israel. Então, nós vamos perceber isso no segundo livro dos Reis, capítulo de número 17, versículo de número 23. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim Israel foi transportado da sua terra à Síria, onde permanece até o dia de hoje. Versículo de número 24. E o rei da Síria, o que foi que ele fez? Trouxe gente de Babel e de Cuta e de Ava e de Amate e de Sefarvaim, ou seja, de outras nações, e fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E eu faço questão de explicar algo aqui. É por isso que nos dias de Jesus, não é, aproximadamente 7 séculos depois, quando Jesus vai pedir água à mulher samaritana, a mulher se admira. A mulher samaritana pergunta, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Por que isso? É simples. É porque quem habitava em Samaria já não eram mais os israelitas, eram povos de outras nações que estavam habitando. Então essa profecia, abre a tela mais uma vez, por favor, capítulo 3, versículo 4, quando Deus disse que os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua, sem éfode ou terafins, ela cumpriu-se na íntegra. E eu posso dizer que o cumprimento pode ser visto hoje na história. Agora vamos para o versículo de número 5, que é o último texto que vamos estudar hoje. Aí Deus faz agora uma promessa. Pode passar a tela, por favor. Versículo 5. Versículo 5 do capítulo 3. Pode passar a tela, por favor. Aí diz assim, olha aí, agora é outra profecia. Agora é uma promessa de restauração. Traz a tela, por favor. Porque os profetas foram levantados por Deus para denunciar o pecado, para chamar o povo ao arrependimento, mas também para anunciar uma restauração futura. E eu posso dizer que essas 3 características também estão presentes na profecia de Oséias. Oséias foi levantado para denunciar o pecado de Israel, para anunciar o castigo divino, para chamar o povo ao arrependimento, mas também foi usado por Deus para falar de uma restauração futura. Restauração essa que, eu quero deixar bem claro, só vai se cumprir no período do reino milenial. É algo futuro. Versículo 4, nós já vimos que é comprovado tanto no segundo livro dos Reis,
capítulo 17, mas também eu posso dizer isso, que pode ser comprovado na história. Agora, esta profecia do versículo 5 é uma profecia de restauração, que só vai se cumprir no período do reino milenial. Abre a tela, por gentileza, versículo de número 5, o que é que diz? Diz assim: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e Davi, seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Então veja que esse versículo 5 é algo futuro, é algo profético, é algo escatológico, que só vai se cumprir no reinado milenial. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei. Davi aí está falando exatamente do reinado do Messias, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. E esse texto de Ezequiel capítulo 37, traz a tela, por favor, que nós vamos estudar. Pode trazer a tela? Também fala de uma aliança futura. E eu quero deixar bem claro aqui para você não confundir, tá? Deixa eu dividir a minha Bíblia ao meio aqui, para você entender isso. Os 3 primeiros reis de Israel, Saul, Davi e Salomão, reinaram sobre as 12 tribos. Depois de Salomão, conforme o capítulo 11, 12 e 13 do primeiro livro dos reis, o reino dividiu-se. Jeroboão reinou sobre Israel, sobre 10 tribos, e Roboão reinou sobre o reino do sul, somente 2 tribos. As 10 tribos foram levadas pela Síria para outras terras, e veio pessoas de outras terras habitar em Samaria. Israel, o reino do norte, nunca foi restaurado. Só vai ser restaurado no futuro, no reino milenial. Já o reino do sul, Judá e Benjamim, foram levados para a Babilônia, mas nos dias de Ciro, 70 anos depois, eles retornaram, como nós já estudamos nas profecias de Jeremias. Então, quando nós vamos ler esse texto de Ezequiel capítulo 37, nós vamos perceber que existe aí aspectos futuros, que só vai se cumprir durante o reino milenial. Vamos ver esse texto só para a gente comprovar isso, que é algo ainda que vai se cumprir no futuro. Pode passar o texto, Ezequiel 37, versículos 21 a 28. Abre a tela, por gentileza. Diz assim, pode passar o texto, Ezequiel 37, isso. Diz-lhe, pois, agora é Deus através de Ezequiel, já não é mais Oséias, é outro texto. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, olha aí, para onde eles foram no ano 722, e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. Isso é futuro, profético, escatológico. Passe o texto, por favor, versículo 22. Aí diz assim: e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. Opa, quem é esse rei? Isso, parabéns, obrigado. Jesus, o Messias, que vai reinar sobre as 12 tribos, sobre o mundo inteiro. E nunca mais serão 2 nações. Olha Deus dizendo aí, eu vou restaurar. Não será mais 2 nações, não será mais reino do norte ou reino do sul. Nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. Sabe o que é que Deus está prometendo? Traz a tela, por favor. Eu vou reunir mais uma vez as 12 tribos, terá um único rei, um único reino, e Deus está dizendo, nunca mais eu vou dividi-los. Passe o texto, por favor, versículo de número 23. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, ou seja, nunca mais serão idólatras, nunca mais serão pagãos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares de sua residência, em que pecaram, e os purificarei. Deus está dizendo, eu vou restaurar não só a sua pátria, não só a sua terra, não só a sua nação, mas eu vou restaurá-los espiritualmente, eu vou purificá-los. Assim, eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Que coisa maravilhosa. Deus está fazendo uma promessa futura. Pode passar o texto, por favor, versículo 24.
Aí diz, e meu servo Davi reinará sobre eles. Aí é profético, isso está representando Cristo. Davi representa Cristo aí. E todos eles terão um pastor. Quem é esse pastor? Cristo, Jesus. E andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Pode passar o texto, por favor. Isso é futuro. Deus está prometendo o reino messiânico, o reinado do Messias, a restauração de Israel. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. Não é mais por algumas décadas ou séculos. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Pode passar o texto, por gentileza. E farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O templo será reconstruído mais uma vez. Passe o texto, versículo 27, por favor. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão, olha aí, que eu, o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Traz a tela, por gentileza. Então, o mesmo Deus que utilizou-se de Oséias para denunciar os pecados de Israel, para chamar o povo ao arrependimento e para falar de castigo e do juízo, é o mesmo Deus que utilizou-se de Oséias e depois de Ezequiel para falar sobre uma esperança futura. Então, eu posso dizer que, em certo aspecto, essa profecia do capítulo 3, versículos 1 a 5 já se cumpriu, quando Israel foi espalhada pelo mundo, foi levada para outras nações, mas há um aspecto futuro de restauração que só ocorrerá durante o reinado milenial de nosso Senhor Jesus Cristo.